Olá pessoal, tudo bem? Espero que esteja estudando bastante. Eu sou o professor Wagner Vanderbroek da Unespar, campus de Campo Mourão. Nesse exercício, nós vamos ver sobre equivalente de produção. Então, vamos pegar aqui na parte amarela quais são os saldos iniciais. Então, eu tenho aqui as informações iniciais. Início da produção, então eu tenho matéria-prima, mão de obra direta, mão de obra indireta, que as duas juntas fazem a chamada mão de obra, custo indireto de fabricação. Bom, então a mão de obra, a matéria-prima é R$400 por unidade, a mão de obra direta é R$20 por unidade, a indireta é R$10.000 para o período, não é por unidade, e CIF R$3.000 pelo período também, não é por unidade. Aí você vai dizer o seguinte, mas a mão de obra direta, o que seria? Por exemplo, uma comissão sobre produção. Se ele está produzindo cadeiras de bancos de carro, por exemplo, você pode pagar para o funcionário R$20 por unidade, além do salário dele fixo. Ok? E aí, item 2, qual é a quantidade produzida? 120, mas elas são iniciadas, tá? Então, a primeira início da produção será 120 por unidades. As encerradas são 100 unidades. O que significa isso? Se eu inicio 120, eu encerro 100 e sobra então 20 peças em processo. Muito bem. Por que ficou essas 20 em processo aqui? Porque isso é comum no processo de produção. Você chega no final do mês, chega no final do período e você não consegue transferir para produto acabado todas as peças. E essas 20 peças aqui, como é que elas estão? Elas estão na seguinte condição, ó, condição das unidades que estão em produto e processo. Então, por exemplo, para cada unidade foi absorvido 50% da matéria-prima. Obviamente que no outro mês você vai terminar os outros 50%. A mão de obra da mesma forma, a mão de obra indireta foi somente apropriado 30%. No outro mês terá que ser apropriada a diferença, que é 70%. CIF 80%, no outro mês 20%. Mas o que interessa para nós não é o outro mês, é esse mês que nós estamos analisando. E foi vendido 70 peças a R$550 por unidade. Esse é o preço de venda, tá? De quais peças que foram vendidas? Dessas 100 que foram terminadas. E aí, final, pede aqui então para fazer o DRE, obviamente que é razonetes e as fichas de controle de estoque. Muito bem. Imaginemos então um saldo inicial de matéria-prima aqui de R$50.000, em contrapartida um capital de R$50.000. Esses são os saldos iniciais, como um balancinho simples, né, de abertura. E aí a primeira coisa que eu faço, eu abro uma conta chamada produto e processo. Que valores que vão para produto e processo? Eu vou requisitar R$44.000. Mas você diz assim, pô, mas R$44.000 aqui, se eu pegar R$400 e multiplicar por 120, não vai dar R$48.000 em vez de 44? Você pode até requisitar R$48.000. Só que se você não terminar, tecnicamente você teria que fazer o quê? Pegar essas unidades que não foram terminadas e devolver para o estoque a matéria-prima. Então, nesse caso aqui, a gente faz a requisição só daquele que vai utilizar. E o que vai utilizar dessas 120? Então, na verdade, eu não vou requisitar para 120 peças. Eu vou requisitar, então, para 110 peças. Mas por que 110 peças? Porque é o seguinte, das 100 peças que foram terminadas, se elas foram terminadas, obviamente que elas estão na condição de 100% pronta. As outras que foram parciais, as outras 20 peças, como é que estão a condição? No caso da matéria-prima, ela está 50% absorvida. Então, significa que ela tem um esforço, então, de 110 peças. Ok, e aí eu faço, então, a requisição de 100 peças vezes 400. Aqui eu vou mostrar a fórmula, olha, 100 peças vezes 400 vezes 100%, que vai dar, então, R$40.000. E da mesma forma do parcial. Então, quer dizer, cada peça, na verdade, vai gastar R$200 e não R$400, como é o valor da matéria-prima por unidade, porque é o valor da matéria-prima por unidade terminada. Mas imagina o seguinte, ó, uma máquina em que eu tenho a estrutura e o motor. Eu consegui fazer a estrutura, mas o motor eu não consegui colocar. Então, o que eu tenho que fazer? Devolvo esse motor para o estoque de matéria-prima e no mês seguinte é requisito e continuo novamente. Claro que uma fábrica bem organizada não é bem dessa forma que acontece. Você só faz a requisição daquele que você for utilizado. Se você já sabe que não vai colocar o motor, né, o PCP, que é o Planejamento de Controle de Produção, nem faz a requisição do material que não vai utilizar. Então, assim, é todo dia a requisição e em algumas empresas, várias requisições por dia. Então, normalmente não tem esse processo de devolução,
porque a produção já é planejada para chegar ao final e consumir só aquilo que consegue fazer. Pois bem, e da mão de obra? Da mesma forma, veja que a mão de obra tem a mesma condição, porque a matéria-prima e mão de obra estão muito parecidas. Então, só que a matéria-prima, eu debito produto e processo e credito estoque de matéria-prima. Já os salários não, eu debito o processo da mesma forma, mas eu acredito salários a pagar. No caso do CIF, então, que eu tenho 10 mil reais, da mão de obra indireta, me perdoa, 10 mil reais, como é que eu vou fazer a mão de obra indireta? Nesse caso, é a folha total, então eu debito o processo e credito salários a pagar. A folha total é o seguinte, ela é inversamente proporcional à matéria-prima. A matéria-prima só vou utilizando à medida que eu vou produzindo. A mão de obra indireta não, eu vou ter que pagar o salário e tentar produzir o máximo possível com ela. Então eu debito o processo e credito salários a pagar. Claro que eu faço também uma tabela de rateio para saber qual é o custo de cada unidade que eu estou processando. Então veja nessa tabela aqui. Veja que está repetido, as inteiras aqui, elas estão repetidas aqui, porque inteiras sempre é 100%, tá? Se elas estão acabadas, né, elas são 100%. As parciais são as que ficaram em processo, ficaram na fábrica ainda. Então, no caso da mão de obra indireta, foi absorvida apenas 30. Então, veja que o equivalente aqui para efeito de mão de obra indireta já não é mais 10 peças como era antes, agora é 6 peças, tá? Então, aí eu faço uma regra de 3 aqui, ó. Eu pego então eu pego 10 mil reais, divido por 106 e multiplico por 100. O de baixo da mesma forma, tá? E aí eu tenho então qual é o rateio. Lembra que eu falei para vocês que não pode ficar nenhum centavo fora. Então, a distribuição para peças inteiras e peças parciais fica assim. Então, qual é o custo da unidade inteira? R$ 94,00. E qual é o custo da unidade parcial? R$ 28,00. Mas por que não fica no mesmo custo aqui? Porque ela só foi trabalhado 30% só desse custo. Então 30%, veja que se você multiplicar 30% de 94, vai dar os 28. Significa que no outro mês, provavelmente, eu vou gastar aí uns 60 e poucos reais, e somado esse valor vai fechar com 94. Mas lembrando que no mês seguinte nem sempre a estrutura de custo é a mesma. Eu posso ter um outro valor de mão de obra indireta. E aí esse custo unitário, esse produto que eu começo no mês e termino no outro, ele vai ficar híbrido. É como se tivesse o pé no mês e outro pé no outro mês, tá? Então provavelmente ele não fica com o mesmo custo daqueles produtos que foram iniciados e terminados naquele próprio mês. Então, repetindo, produtos que foram iniciados e terminados dentro do próprio mês, eles recebem integralmente o custo naquele mês. Produtos que foram iniciados no mês e vão ser terminados no outro mês, eles vão receber carga parcial de meses diferentes com estrutura de custos diferentes. E qual será o custo final desse produto que está em processo aqui? Eu não sei, eu vou ter que esperar o outro mês começar, ver qual é a estrutura de custo e ver quanto que vai ficar. Então imagine que eu gasto sempre 10 mil reais por mês aqui. Se no outro mês cair muita produção, esse produto vai se encarecer muito. Tá? Então eu preciso ter uma condição de produção. Muito bem. E o CIF? O CIF, veja que é da mesma forma aqui. Aí eu aplico 80% sobre 20 e aí eu tenho 116. Então perceba que os meus equivalentes de produção foram 110 para matéria-prima, que está aqui, ó, 110 da matéria-prima, 110 para a mão de obra, é a quantidade equivalente, né? Da mão de obra indireta 106 e do CIF 116. E aqui estão os custos unitários. Muito bem. E como é que a gente faz então as transferências desses valores aqui de processo para acabado? Então aqui estão 120 peças aqui físicas, estão aqui. Mas qual é a proporção desses produtos que vão ser transferidos para o produto acabado? Então no próximo vídeo a gente vai ver como que eu faço então a transferência de produto em processo, que eu gastei até agora 59 mil reais, que é a soma dos valores dessas 4 tabelas aqui, e eu vou transferir para produto acabado. Por que isso é importante? Porque eu só posso vender produto acabado, produto em processo não. Então nos vemos no próximo vídeo e eu explicarei como que faz essa transferência. Um abraço e até lá.